Hoje, faremos uma jornada fascinante até o lar das magníficas pirâmides de Gizé, onde a história se entrelaça com a grandiosidade arquitetônica e mitológica dos egípcios de outrora, revelando informações há muito enterradas pelas areias do tempo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contextologia. O vídeo de hoje, gente, é sobre um assunto que me perguntam muito, principalmente ali pelo Instagram, mas já me perguntaram aqui pelo YouTube também, que seria a verdadeira idade da Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Khufu ou Quéops, se preferir. Sendo assim, gente, nós vamos analisar juntos aqui nesse estudo todas as evidências que tornam possível poder determinar cientificamente quando a Grande Pirâmide de Gizé foi construída e inclusive a sua conexão com o faraó Khufu. Então, se você curte esse tema, já deixa aquele likezinho aí pra gente. Se não for inscrito, se inscreva, pois muito mais vídeos como esse virão. Dito isto, bora pro vídeo. No contexto das pirâmides do Egito, especialmente da Grande Pirâmide de Gizé, diversas teorias científicas e pseudoteorias circulam. Dentre as pseudoteorias, nós vamos desde o contato extraterrestre até a ideia de que a pirâmide era uma usina elétrica. E acreditem galera, tem gente por aí que se diz arqueólogo e defende que a pirâmide era uma usina elétrica que fornecia energia para todo o Egito Antigo. Então nós vamos passar rapidamente por um resumo aqui do que nós sabemos oficialmente sobre a pirâmide e depois passaremos direto para a datação. A maioria da desinformação que gira em torno das pirâmides do Egito gira em torno da alegação de que a pirâmide não possui características comuns de tumbas, como artefatos e tesouros, arte nas paredes, entradas seladas, caixões elaborados e principalmente múmias. Todas essas afirmações obviamente não passam de falta de conhecimento de causa. O ponto é que a pirâmide está situada na necrópole de Gizé, cercada pelos túmulos da família do faraó, indicando claramente sua função mortuária. Além disso, possui um templo mortuário dedicado ao faraó bem à frente, e também os conhecidos Boat Pits, que seria um tipo de fossa que sempre acompanhava as tumbas dos reis e faraós, onde eram guardados os chamados barcos solares destes nobres. Possuem também um grande sarcófago na câmara interna, maior que a entrada, o que sugere que estava posicionado desde o início da construção, reforçando o propósito mortuário desde o planejamento. A ausência de artes e inscrições nas paredes é simplesmente explicada pela época. Pessoal, nesse ponto aqui é muito importante entendermos que o Antigo Egito teve muito mais tempo de civilização do que nós temos da nossa civilização hoje, certo? Nós teríamos apenas 2023 anos de civilização. Gente, só o Antigo Egito já tinha mais de 3.000 anos de civilização quando nós começamos a contar. Em resumo, gente, assim como nós hoje, os egípcios antigos também passavam por evoluções sociais, tecnológicas, mitológicas. Era totalmente entendível, aceitável e comum, inclusive esperado, que uma cultura antiga mudasse seus hábitos ao longo dos tempos e anos, milênios, por aí vai. Então por que não são encontradas artes e inscrições nas paredes da pirâmide? Porque como nós vamos ver já já, que é o foco desse vídeo, ela data exatamente da quarta dinastia egípcia. E na quarta dinastia egípcia não era costume dos egípcios ainda escrever nas paredes das pirâmides e nem fazer artes e afins. Somente a partir da quinta dinastia egípcia nós encontramos artes e inscrições nas paredes das pirâmides, gente. Exatamente por esse motivo que eu acabei de citar para vocês. Antes ainda não era costume deles. Assim como pra gente antes, pro nosso povo aqui, não era costume, por exemplo, pintarmos a pele, tatuagem. E hoje em dia é costume, certo? Então vocês imaginam o que aconteceria em 3.000 anos de história. Muita coisa mudaria, obviamente. Isso pode ser aplicado também a uma outra falácia muito conhecida sobre o Egito, que é: se a Grande Pirâmide é uma tumba, por que ela não está no Vale dos Reis, onde os nobres eram enterrados? Essa chega até a ser pior, né, gente? Me diga uma coisa, no teu país tem um único cemitério? Todos os ricos e nobres do teu país são enterrados num único lugar? Obviamente que não, né, gente? Só aqui na minha cidade tem pelo menos 5 cemitérios. Quem dirá no Brasil inteiro? É óbvio, gente, que o Vale dos Reis era somente mais um dos muitos cemitérios e necrópolis do Antigo Egito, que inclusive é situado num local diferente e de um período também totalmente diferente, gente. Mais de 10 dinastias após a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Portanto, gente, essa diversidade de locais e práticas funerárias egípcias devem ser compreendidas, obviamente, considerando a extensão e a longevidade dessa cultura, e não tratando o Egito como um único bloco onde Cleópatra e Quéops viveram na mesma época, que é comum
como muita gente por aí pensa, né? Até o próprio nome egípcio da Grande Pirâmide, conforme inscrições encontradas, indicam que a pirâmide tinha um propósito mortuário. Akhet Khufu era como os antigos egípcios chamavam o local, que significaria o horizonte de Khufu. Na antiga mitologia egípcia, o Akhet, ou horizonte, era o local onde o faraó uniria sua essência material com a essência espiritual, se tornando um Ak, um conceito de forma de existência após a morte. Este estado só era alcançado após a conclusão bem-sucedida do julgamento pós-morte, que envolvia a pesagem do coração do falecido em relação à pena da deusa Maat. Veja que a própria palavra Ak está no início da palavra Akhet. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o termo Akhet Khufu, que era como os egípcios antigos chamavam a Grande Pirâmide, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição um vídeo muito legal que a gente tem aqui no canal. Fala exatamente sobre o nome da Grande Pirâmide de Gizé e também sobre o mais antigo papiro egípcio já encontrado, o Diário de Meré. A gente vai falar mais um pouco dele daqui a pouco. Bom, e como eu sei que as pessoas que me acompanham são pessoas bem inteligentes e estudadas, chega de falar o que todo mundo já sabe, quero que as pirâmides eram sim tumbas e vamos passar para o que interessa, que é sobre a datação em si. Inicialmente, abordaremos os métodos científicos de datação utilizados na Grande Pirâmide. A técnica mais conhecida e reconhecida é, sem dúvida, a datação por carbono 14, que revela a data em que o organismo vivo pereceu. Contudo, sua aplicação se restringe a materiais orgânicos. Felizmente, na Grande Pirâmide de Gizé, há presença de material orgânico na argamassa, ou seja, no adobe que os construtores utilizaram entre as pedras. Segundo os testes, essa argamassa foi produzida pela queima de gesso, madeira e palha. Em 1984 e 1995, diversas amostras de carbono foram retiradas da argamassa. Após serem datadas, revelaram que as árvores que forneceram a madeira para a argamassa morreram entre 2871 e 2604 antes da Era Comum, o que faria bastante sentido se considerarmos que a madeira que foi utilizada para ser queimada e misturada na argamassa não era uma madeira fresca que tinha acabado de ser cortada, e sim, provavelmente já eram restos de madeira reutilizados. Outro método também utilizado é a datação por termoluminescência, que estima quando a superfície esculpida de uma pedra foi exposta à luz solar. As datas encontradas foram 3440 a 2500 antes da Era Comum para exemplificar os blocos internos e 3640 a 2560 antes da Era Comum para exemplificar os blocos externos. Essas amostras nos oferecem uma indicação geral de quando o granito na construção da pirâmide de Quéops foi extraído e esculpido. No século XIX, Howard Weiss descobriu grafites pintados em ocre vermelho nas câmaras de alívio da Grande Pirâmide. Os grafites, ou melhor, hieróglifos, foram estudados e traduzidos. O resultado da sentença é as gangues, companheiros de Khufu, aparentemente referindo-se ao nome da equipe de trabalhadores que contribuíram na construção daquela pedra, ou pelo menos daquele aposento. Bom, gente, obviamente os pseudo-pesquisadores que já existiam sim naquela época levantaram diversas dúvidas sobre a autenticidade desse grafite, sugerindo que Weiss e seu assistente poderiam tê-los forjado. O ponto é que aquele grafite, ou seja, os hieróglifos encontrados por Weiss, seriam impossíveis de terem sido forjados por ele por dois motivos. O primeiro é que no grafite, o nome presente de Khufu é o seu nome relacionado a Horus, que na época ainda não era conhecido pelos egiptólogos. Ou seja, ele não poderia ter forjado um nome que ninguém na época sabia que existia, e só viria a ser confirmado 5 décadas depois. O segundo motivo que torna impossível Weiss ter falsificado as inscrições é que alguns dos grafites estão localizados atrás de blocos ainda não acessados na época, obviamente tornando-os inacessíveis para Weiss. É bem lógico que essas pedras foram pintadas antes de serem colocadas no lugar, com outras pedras sendo posteriormente posicionadas na frente delas. Sendo assim, os grafites só podem remontar à época da construção da Grande Pirâmide. Como já citado, também é um documento da época de Quéops chamado Diário de Meré. Esse documento faz referência ao transporte dos blocos de calcário para Gizé, especificamente para Akhet Khufu, que, como já citado, era o nome que os antigos egípcios davam para a Grande Pirâmide de Gizé. Dessa forma, gente, as evidências disponíveis, incluindo registros contemporâneos como o Diário de Bordo de Meré, os grafites, o contexto e a posição da pirâmide na necrópole de Gizé e outros pontos citados, contribuem para a identificação de Quéops como o faraó associado à Grande Pirâmide. E utilizando a cronologia estabelecida com base em diversas fontes, incluindo listas de reis, documentos contemporâneos aos reinados do faraó e sincronismos com reis de outros países, essa cronologia posiciona o reinado de Quéops no meio do terceiro milênio antes da Era Comum, mais ou menos entre 2600 e 2550 antes da Era Comum.
Recentemente, uma sequência cronológica mais precisa foi desenvolvida por meio da combinação de medições de radiocarbono em amostras de plantas de vida curta. Utilizando o novo programa de calibração OxCal para revisar os períodos de reinados da terceira à 21ª dinastia, o reinado de Khufu ou Kelps foi reavaliado, com uma probabilidade de 95% para situando-se em algum momento entre 2629 e 2558 antes da Era Comum, e com 68% de probabilidade entre 2613 e 2577 antes da Era Comum, ainda assim totalmente dentro das datas obtidas pelas datações citadas. Então, gente, por ora, tudo realmente aponta que a construção da Grande Pirâmide de Gizé ocorreu em meados da metade do terceiro milênio antes da Era Comum, durante o reinado do faraó Kelps, e como vimos, esta data é evidente e amplamente sustentada. Bom, gente, é mais ou menos isso. Eu não quis fazer um vídeo tão grande, tinha muito mais coisa para colocar aqui, com certeza, mas obviamente todos os artigos científicos e referências vão estar aqui na descrição para vocês conferirem que tudo que eu tô falando aqui é crível, tá? E eu vou ficando por aqui. Vamos fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz no final do vídeo? Quem viu o vídeo até agora, escreva aí nos comentários piramidologia, tá? Mistura de contextologia com pirâmide. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp para ficar por dentro dos nossos novos vídeos e projetos e também do Drive que eu tô atualizando agora e vou disponibilizar lá com diversos livros muito bons, pode clicar no link que também tá aí na descrição e no comentário fixado que você vai parar direto lá no nosso grupo. Então é isso, galera. Agradeço muito para quem assistiu o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. Se não fui, podem deixar dúvidas aí na descrição que com certeza eu vou responder. E agora eu vou deixar aqui mais 2 vídeos falando sobre o Antigo Egito para vocês continuarem vendo e ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.